motorista de motociclista, né, motorista de moto, ele estava dirigindo aparentemente em estado avançado de embriaguez. Quem tem detalhes desse caso, a Indira Gomes, ao vivo no Jornal do Piauí. Atenção, Indira, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. A gente costuma ouvir falar que tem muito motociclista e até motorista que dirige sob efeito de álcool. Mas quando a gente vê, as imagens são tão estarrecedoras, a gente fica a imaginar o que esse pessoal não pode provocar no meio da rua. Vamos ver o flagrante aí, depois a gente continua conversando sobre esse assunto. O repórter Marcelo Fontinelli e o cinegrafista Expedito Carlos desconfiaram das manobras e decidiram registrar o comportamento desse motociclista, que trafegava pela Avenida Kennedy ontem pela manhã. Com zigue-zague no meio da pista, os motoristas ligavam o pisca-alerta e chegavam a parar o carro para não atropelar o homem, que andava sem capacete e levava 2 bancos amarrados à garupa. Até que ele perdeu o equilíbrio e caiu. Por pouco não bateu a cabeça no meio-fio. Outro motociclista parou para socorrê-lo, mas o homem não conseguia nem ficar de pé. A testemunha resolveu impedir que ele continuasse pilotando e chamar as autoridades de trânsito. Porque ele podia causar mais um acidente mais grave com outra pessoa, fora ele. Por isso que eu ajudei ele. O infrator pedia para não avisarem a polícia, mas admitia estar embriagado. Eu sou bandido, eu estou alcoolizado. Eu não sou bandido. Eu sou cidadão. Mas é perigoso isso, não é? Eu estou assumindo a minha vida e a vida dos outros. Paulo de Souza Martins tem 48 anos e mora no Disseu. Ele estava sendo conduzido à central de flagrantes quando entrou em coma alcoólica dentro da viatura da polícia e foi levado direto ao HUT. Além da multa de R$ 1.910 por dirigir embriagado e da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por 1 ano, ele vai ser autuado ainda por pilotar sem capacete, sem o documento da CNH e sem o documento da moto que foi apreendida. Outros motociclistas condenam esse tipo de atitude e alertam quanto aos riscos de acidentes. 30% dos acidentados com motociclista foram ingerir bebida alcoólica, né, segundo dados do HUT. E há uma preocupação muito grande. Toda a campanha educativa feita pela gente, a gente aborda esse tema, né? É um absurdo a gente ver essas imagens aí, ver que essa pessoa está transitando no meio da rua, diz que é um cidadão. Bom, ele pode até ser um trabalhador, né? Mas ser um cidadão ele não é não, porque isso não é um ato de cidadania. Ele colocou a vida dele em risco e colocou a vida de muitas outras pessoas também. Nós procuramos saber informações dele com esse nome, Paulo César Martins, Paulo de Souza Martins, que foi passado para a gente pela Companhia de Policiamento de Trânsito, mas no HUT não tem ninguém com esse nome registrado nos últimos 3 dias. Isso quer dizer que ele deu um nome errado no HUT. E a gente questiona aqui ao comandante de policiamento de trânsito, o Major Edivaldo Viana, o que pode acontecer com esse homem, Major? Boa tarde. Boa tarde. É bom, eu agradeço da imprensa que elas vejam a imprudência e a irresponsabilidade de muitos condutores de veículos. Esse elemento aí, ele foi visto porque vocês viram o flagrante. O que acontece? De imediato, quando nós fomos comunicados pela pessoa que estava lá com ele, que inclusive fez o certo, que foi que segurar a chave, nós mandamos um policial nosso e nós íamos conduzir, além de feito o AIT, porque ele estava sem carteira de habilitação, sem identidade, sem o documento da moto. Então nós tentamos levar ele para a delegacia, mas não foi possível porque ele entrou em coma dentro do carro. A situação dele estava em coma alcoólico, levamos para a HUT. Lá ele deu o nome errado, mas nós vamos aguardá-lo porque a moto dele foi apreendida. Então o que acontece? Depois de uma reportagem desse, de um flagrante desse, o que é que nós vamos fazer? Porque se nós já fizemos vários trabalhos educativos. E a gente vê que esse trabalho, só o trabalho educativo não adianta. Então, que é o repressivo. É bom porque às vezes nós somos chamados de chato, antipático, que não estão cuidando dos bandidos. Mas uma pessoa que faz uma coisa dessa é um marginal, porque está à margem da sociedade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, além das blitz fixas, nós vamos fazer também as blitz móveis. Por quê? O que está acontecendo? Quando nós fazemos as blitz fixas, as pessoas avisam pelos AP. Esse Waiver, que é um aplicativo, todas as vezes que nós fazemos uma blitz, as pessoas ficam avisando. Você tem uma ideia? Este mês
o mês passado de outubro, só foram feitos 6 autuações de alcoolemia. Nós sabemos que é muito mais, é porque as pessoas estão avisando. Então, o que vamos fazer? Nós vamos intensificar as blitz fixas e móveis. Então, eu quero também avisar aos cidadãos que avisam onde tem blitz, porque ele também pode ser vítima. Porque hoje nós, com todo o nosso trabalho, o coronel, o comandante-geral, juntamente com o doutor, o diretor do trânsito, o doutor Arão, eles fazem o possível, mas muitos prejudicam essas blitz, porque estão avisando. Como é que deve ser feito, então, agora essa intervenção? Como é que vocês pretendem flagrar mais motoristas e motociclistas que estão sob efeito de álcool? Nós vamos intensificar as blitz móveis. Porque um caso cidadão desse aí, de um elemento desse, que não pode chamar cidadão, é um marginal, nós vamos intensificar as blitz móveis. Vamos colocar os policiais rondando, e na hora que vê uma situação dessa, autua-se logo em flagrante. Obrigada, então, ao Major Edivaldo Viana, que é o comandante do policiamento de trânsito. E lembrando aí que esse homem que não teve o nome confirmado pela polícia, mesmo assim ele é autuado porque as multas vão para o veículo. E eles estão, então, com a moto que foi apreendida e tem toda a documentação. Tanto a multa por pilotar sem CNH, sem capacete, sem a documentação devida e também sob efeito de álcool, vai tudo, no caso, para o dono da moto. E a gente volta aí para o estúdio, Amadeu.